Um bom dia a todos. Com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos, para falar acerca de temas relacionados a essa doutrina consoladora que ilumina as nossas consciências. E como é bom a gente estar aqui hoje, ter saído das nossas casas para falar sobre os ensinamentos de Jesus, Então eu inicio hoje essa conversa agradecendo realmente a oportunidade de estarmos aqui. Que bom, mais uma vez eu falo, que a gente saiu das nossas casas e estamos aqui para iluminar as nossas consciências, receber um pouco de palavras que confortam a nossa alma, que trazem esperança nesse mundo em que muitas vezes a gente vai se perdendo, mas que a gente tem aqui como o nosso refrigério, como o nosso porto seguro, e saiamos daqui imbuídos de boa vontade para dar continuidade para aquilo que a gente aprendeu aqui, escutou aqui no decorrer do nosso dia a dia. E aí eu falo que a espiritualidade ela vai trabalhando, e encaixando as coisas e harmonizando as coisas, porque o Domingos cantou a oração a Dr. Bezerra de Menezes, E sem combinar, o que eu trouxe hoje foi uma lição desse livro aqui que chama Carta ao Dr. Bezerra de Menezes. Então esse livro, hoje eu vou contar para vocês uma história desse livro, que é um livro da Associação Médico Espírita, onde estudantes de medicina foram convidados, espíritas, foram convidados a ter um momento de conversa com o Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono dos médicos, da medicina espiritual no Brasil, que atendeu no mundo, e que atendeu ao chamado do coração de Jesus para que trouxesse a visão espiritual à medicina terrena, para que a gente despertasse que nós não somos só um corpo físico, mas que nós somos um corpo, que além do físico tem também a dimensão espiritual. E que é chegado o momento de começar a olhar os doentes e as doenças nessa ótica do espírito imortal. Então, os estudantes de medicina, era como se tivesse assim, é um momento que você tem com o Dr. Bezerra de Menezes. Abra o seu coração, pergunte o que quiser e, no momento certo, isso será respondido. Então, os estudantes de medicina fizeram, e profissionais outros de cursos da saúde, fizeram as cartas e, no decorrer de 3 anos, por psicografia, essas cartas foram respondidas. Então, é uma coletânea muito interessante no que diz respeito ao compêndio de saúde espiritual, que fica depois o convite para quem quiser se aprofundar. E eu escolhi, então, uma dos capítulos dessa mensagem, desse livro, que vai falar um pouquinho da vontade. A vontade que é essa potência que todos nós temos dentro de nós e que muito poucos de nós ainda usam ela para a sua transformação moral. Então, para começar um pouquinho a nossa conversa, eu trouxe o Pedi e Obtereis, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde começa com esse versículo de Mateus, que fala: ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e acharei. Batei à porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, ela se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra a um filho que pede um pão, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, sendo maus, como sois, sabei das coisas boas aos seus filhos. Mas é lógico que, com mais forte razão, o nosso Pai que estás nos céus dá os bens verdadeiros aos que pedirem. Então, iniciando a nossa conversa hoje sobre a vontade, usando esse versículo de Mateus, a gente percebe que para cada pedido tem uma ação. Pedi, buscai, batei. Então, é um movimento realmente de ir ao encontro, de pedir. É um movimento de ação.
nós sabemos, estudando a doutrina espírita, através aí do fluido cósmico universal, que estamos imersos no amor de Deus, que Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que a gente precisa. Mas é nesse movimento de pedir, de buscar, de ir atrás, é que a gente se coloca como filhos de Deus, humildes, que precisa dessa ajuda e que desperta. Quantos não são os filmes espíritas que a gente vê, ou mesmo as comunicações mediúnicas nas reuniões, em que os espíritos estão tutelados com os seus benfeitores, esperando o quê? Aquele momento em que ele pede ajuda, aquele momento em que ele se vê sofrendo. Então imagine nós, no nosso dia a dia, muitas vezes passando dificuldades, sofrendo, a espera é que a gente se conecte através desse pedido, da oração. Então é lembrar que a gente tem que, o tema que a gente vai falar um pouquinho hoje dessa história, é de como a gente tem que despertar essa vontade de buscar ajuda e através dessa vontade, aliada a um pensamento reto, a gente vai conseguir obter aquilo que a gente precisa. Então, esse livro, né, ele traz, né, o início, um aluno então de medicina, mas que a gente pode pensar que também somos nós, que faz uma seguinte reflexão: olha, eu estou aqui, eu tenho contato com a doutrina, já consigo entender um pouco melhor o que o Evangelho de Jesus quer dizer, mas eu tenho vergonha, muitas vezes, de não entender direito e não praticar essas lições. Me vejo, muitas vezes, desviando o caminho reto, caindo nas tentações do mundo, nas questões materiais, nos desvios, às vezes, da sexualidade, né, do orgulho e do egoísmo. Então, como que eu posso ter esperança de que isso vai dar certo, né? E ainda ele traz, como é um livro que trata um pouquinho da questão da saúde espiritual, ele fala assim: pergunta ao benfeitor sobre a causa dos nossos sofrimentos morais e físicos, e se não são esses sofrimentos morais e físicos consequências da nossa falta de vontade de mudar, né? Se estamos nos afligindo simplesmente pelos nossos impulsos primitivos, ainda sendo fortes, ou apenas pela nossa fraqueza moral que nos impele a aumentar as nossas faltas por cativar os nossos erros. Então ele pede ajuda para que seja retirado dos olhos essa venda e que consiga identificar de que maneira ele pode atuar. E aí eu faço uma pausa e vejo, nós estamos hoje tendo essa condição de fazer essa autoavaliação que esse aluno trouxe, de olhar para quais são hoje as nossas dificuldades, de olhar aonde a gente precisa ajuda. Se a gente olhar, se a gente está ainda muito ligado às questões instintivas, né, no automático, ou se a gente já consegue fazer algum tipo de reflexão, porque esse realmente é o convite. É a gente olhar aonde estamos, de que maneira estamos agindo, e se a gente já tem condição de pedir ajuda. E a gente sabe que quando a gente tem condição de pedir ajuda, através da oração, do auxílio, nós estamos nos colocando nessa posição de humildade, que é o primeiro passo. Então, nesse primeiro passo, dessa primeira questão que o aluno traz, é realmente de olhar para dentro, ele está buscando esse autoconhecimento, ele se reconhece com alguém que tem fraqueza, mas ele pede ajuda, né? Então ele fez a tarefa de olhar para dentro e buscar aquilo como enxerga de errado. E a gente muitas vezes coloca a culpa no outro, no mundo, nas situações, mas a gente não para pensar que nós somos responsáveis pelo nosso destino, né? Eu esqueci de falar, mas o nome desse capítulo chama Relação Mente-Corpo, Construindo o Próprio Destino. Então, no próprio título já traz que nós somos responsáveis
pelo nosso próprio destino, né? Então, ele assumiu a sua responsabilidade e pede ajuda. Então, o que ele fez? Ele despertou. Então, também a reflexão de hoje, né? Eu sei que muitas vezes a gente vem do centro espírita buscando consolo, estamos sofrendo, está tudo bem, né? Existe um momento de acolhimento, um momento de buscar ajuda, mas passado isso, vem o convite para o despertamento, o auto-melhoramento e a mudança de conduta, né? Então, não saiamos daqui já achando que não, então, tenho que despertar. Calma. Para isso, nós somos espíritos imortais, temos aí a reencarnação como mecanismo da justiça divina e da misericórdia divina, mas, se estamos hoje aqui, encarnados na Terra, nós temos que estar despertos para que nós não estamos aqui para viver num resort, né, com tudo sem problemas, nós temos o nosso compromisso. E o nosso maior compromisso, que nós não devemos esquecer, é entender, sentir e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então ele ainda continua, né, que com todo esse conflito que ele tem, gera dentro dele, além de sentimentos, sintomas físicos que a medicina não consegue explicar. O porquê que ele apresenta determinados sintomas, o porquê que ele apresenta determinadas lesões na pele, alguns sentimentos que vai no médico, o médico colhe o exame e fala, está tudo normal, você não tem nada, volta para casa. Então, como essa angústia e esses erros podem atuar de tal maneira em nosso corpo físico? Ele pergunta, doutor Bezerra, eu sou um estudante de medicina, eu estudo fisiologia, estudo patologia, entendo como que as doenças acontecem, mas chega um momento que a gente não vê algo. E aí é realmente esse convite, né? O momento em que estamos agora é de ter o olhar ampliado de que temos doenças que acometem doentes, mas muitas vezes doentes da alma. Doenças que não têm explicação aqui na matéria, mas que com o estudo da doutrina nós vamos ver que são consequências de escolhas erradas dos nossos caminhos anteriores e que está tudo bem, né? Mas que o importante é despertar para isso. Então, como a nossa fraqueza moral pode interferir em um novo corpo, em nossas células, produzindo tantas doenças? Então, imagine então que o Dr. Bezerra vai responder essas questões, né? E aí, o Dr. Bezerra, né, respondendo isso, fala, filho querido, está tudo bem, né? Que bom que você está hoje pedindo ajuda e pedindo auxílio, que vem do pedir e obtereis lá do nosso começo da conversa, se colocando como alguém que precisa de ajuda, porque eu já fui como vocês, né? Na própria música aqui do início do Dr. Bezerra de Menezes, né, ele fala que o sofrimento é o cadinho imortal das nossas escolhas pretéritas erradas. Então, está da nossa essência, vamos dizer assim, o aprendizado. Então, a gente foi criado simples e ignorante, como espíritos, né, simples, estamos num projeto de ascensão, né, e vai ter momento que a gente vai errar, mas que estejamos despertos para enxergar esse erro, parar de olhar o problema no outro e ver em que parte que eu posso mudar. Então ele fala, né, o Dr. Bezerra inicia a carta dizendo que o irmão busca compreender a intimidade da rede que interliga o corpo espiritual do corpo físico, né? E informa que a aparelhagem celular do corpo físico recebe a expressão de todos os nossos pensamentos e sentimentos. Então, imaginem que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, cada célula do nosso corpo sente e reage dessa maneira. Então, a gente começa a entender que as características dos nossos pensamentos, né, vai dizer como a gente vai viver e qual será, então, o nosso futuro, vamos bem dizer assim.
A força do ser intelectual imprime a ideia pela ação da vontade. E a vontade tem a capacidade de modificar ou não os programas prévios, obedecendo à ordem que emana da vontade maior. Então, já sabendo que os nossos pensamentos, eles impregnam o nosso corpo e ainda vai gerar um campo mental de atração daquilo que estamos pensando, a gente já pode dizer aí quem são as nossas companhias espirituais. A gente já pode dizer quais são as nossas companhias no dia a dia. A gente já vai dizer quem é a nossa turminha de encarnado e desencarnado que tem afinidade com a gente. Porque vai ter afinidade com os nossos gostos, com o nosso linguajar, com as nossas atitudes. Então aí vai formando os grupinhos. E a nuvem de testemunhas, né, que Paulo traz também no Evangelho, são os espíritos que a gente vai se afinizar. Mas aqui está dizendo que pelo poder da nossa vontade, nós podemos mudar isso. Nós escolhemos quais são as nossas companhias, nós escolhemos quais são os nossos pensamentos, né? Se a gente não estiver desperto, a gente vai viver no mundo, né? A própria inteligência artificial já sabe disso. Se você está lá na rede social ou na internet e parou 1, 2 segundos a mais numa mensagem, num texto, numa figura, ele já entendeu que fala, opa, o Anésio gosta de ver isso. E começa a bombardear. Você fala, nossa, que coincidência, gente. Ontem eu parei num vídeo de uma piadinha tal, agora só aparece isso para mim, né? E aí o parênteses que eu já estava pensando aqui, né? Eu preciso criar um anezinho na inteligência artificial que vai fazer a oração, né, do Pai Nosso, que ele faz aqui tão bonitinho, para a gente ter isso, né? Preciso mudar meu pensamento, preciso, né, mudar a chave, lembrar do portal, lembrar de Jesus. Vamos lembrar dessa oração do Pai Nosso, que está lá no Parnaso de Além Túmulo, né, que também é uma questão que a gente sempre pergunta, onde que está aquela oração que o seu Anésio faz? Está lá no Parnaso de Além Túmulo, né, a primeira obra psicografada de Chico, tem esse Pai Nosso aí, fecha aspas. Então, a gente tem que lembrar que os nossos pensamentos, eles estão bombardeando, né, as nossas células estão imersas nesse pensamento, mas que a gente tem a possibilidade de mudá-las. Então, para isso, a gente tem a força da vontade. E aí é onde a gente, muitas vezes, patina, né? Então, aqui, Dr. Bezerra continua falando, né, que existe uma programação pré-determinada para a nossa vida, para o nosso corpo físico, o planejamento reencarnatório, mas que pode sofrer alterações de acordo com as mudanças no nosso campo mental. Então, a gente não tem um destino, né? Nasceu, está destinado ao sofrimento, vai acontecer isso, 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 isso. Nós somos artífices da nossa vida. A gente consegue, sim, ter as rédeas das nossas escolhas. E é através, realmente, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. Então, eu posso ter esse autocontrole. Mas, mais uma vez, a grande dificuldade nossa é que a gente se deixa levar. Quando a gente vê, a gente está engrossando o coro dos que estão reclamando, dos que estão revoltados, né? A gente fala, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Porque se eu fosse fazer diferente, se eu for seguir Jesus, eu vou ser chamado de tonto, eu vou ser chamado de tolo, né? Eu vou ser chamado de fraco. Mas aí, estudando a doutrina e entendendo os ensinamentos de Jesus, a gente vai saber que esse é o grande mérito, né? O reino de Deus não é desse mundo. A paz de espírito em que a gente busca é dos mansos e pacíficos, porque a gente sabe que o menor aqui é o maior no reino dos céus, é aquele que vai ter a tranquilidade. Então, que a gente pare desse automatismo de ser reativo, de reagir, sempre pautado no orgulho e no egoísmo, porque isso vai fazer que a gente continue nesse padrão mental dos nossos pensamentos, nos sofrimentos, e aí sempre eu vou estar sem essa saúde do corpo físico. Então,
voltando, o que o Dr. Bezerra diz é, sim, nós temos um planejamento reencarnatório, mas através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, a gente pode amenizar algumas coisas, a gente pode ter um abrandamento de algumas situações, porque a gente entendeu a lição, a gente começou a amar, a entender melhor as coisas, então a gente pode dar esse outro passo. Mas existe, pela justiça divina, Dr. Bezerra continua, algumas situações em que sim, teremos que passar, porque estamos reparando os erros do passado, mas que também, de acordo com as nossas atitudes e o nosso pensamento, também seremos ajudados a passar melhor por essas situações, né? Então, o Dr. Bezerra ainda cita que todo esse mecanismo pode acontecer numa única encarnação. Então, o indivíduo, sim, pode despertar e dar o chamado salto quântico. Saulo virou Paulo de Tarso numa mesma encarnação. Ele entendeu e já se transformou. Mas, no Dr. Bezerra de Menezes traz que, no nível evolutivo em que estamos, infelizmente, são poucos os que conseguem ter esse despertamento e, de uma vez só, conseguir. Mas, mais uma vez, está tudo bem. O importante é a gente ter essa consciência e mudar, né? Então, enquanto a existência persiste no campo da materialidade, então, enquanto a gente estiver enganado, né, ludibriado com as coisas da matéria, buscando cargos, lugares, querendo sempre ter a verdade, querendo sempre ser o dono da razão, a gente vai continuar nesse ciclo, né? E em que a gente vai sempre estar mais ligado ao instinto do que à chamada angelitude. Então a gente tem que lembrar, né? Fomos criados simples e ignorantes. O simples e ignorante, ele vai reagir de acordo com os seus instintos. Passado um certo desenvolvimento e evolução moral e intelectual, esse instinto, ele já vira desejo e sensação. E passado isso, vira sentimento, e aí a nossa evolução. E essa transformação do instinto, do desejo, do sentimento, ele depende da ação da nossa vontade, do querer mudar, do querer fazer diferente. Porque senão, para Deus, estava fácil, queria todo mundo perfeito, né? Mas qual seria o nosso mérito? Então, a gente tem que lembrar disso, né? Então, nós, no estágio atual que estamos, Dr. Bezerra traz, permanecemos próximos da animalidade. Em muitos contextos, as nossas ações orgânicas são regidas pelos aspectos instintivos, né, que comandam a vida no sentido de sobreviver e perpetuar a ação da espécie. Então, muitos de nós ainda estamos lá na música do Zeca Pagodinho, dizendo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Tá chegando o carnaval aqui na próxima semana. Temos o convite de sermos diferentes. Vamos lembrar que tá tudo bem brincar carnaval, se divertir com a família, mas a gente tem que lembrar das escolhas que fazemos. Vamos lembrar que agora os espíritos, tanto os encarnados como os desencarnados, que não estão sintonizados com essas verdades eternas, estão ali para curtir a qualquer custo, porque o que vale é ser feliz o hoje e agora, independente das consequências que isso pode levar. Mas nós já sabemos qual é a diferença, né, de ter uma escolha instintiva e de ter uma escolha consciente, buscando ser diferente. Né? Então, nos mais simples movimentos do livre-arbítrio, o espírito persiste focado no prazer, e este hedonismo, né, de querer sempre ter as suas vontades conquistadas, tem sido há milhares de anos o grande condutor do homem. Com isso, os caminhos escolhidos é da porta larga. Aí o convite de Jesus da porta estreita, né? Então tá bom, vocês já sabem que seguindo esse caminho, né, nós já sabemos, a gente já sabe qual vai ser a nossa colheita, né?
o olho por olho, dente por dente, a gente querendo passar na frente um do outro. Meu pirão, farinha pouca, meu pirão primeiro, minha família, a minha equipe, o meu grupo mediúnico, o meu centro espírita, né? Gostou, hein, Dona Isaura? Hã? Então a gente tem que lembrar que a gente tem que exercer o amor no sentido da fraternidade universal, onde a gente consegue, olha o desafio que a gente vai ter esse ano eleitoral. Nós vamos enxergar todo mundo como irmãos, filhos do mesmo Pai. Esse é o convite, né? Então, que não nos percamos no caminho da discórdia, da briga, né? De deixar, onde já se viu deixar de falar com o irmão, com a irmã, com o pai, com mãe, família que brigou por conta de questões políticas. Então, que a gente lembre do amor como Jesus nos pede nesses momentos maiores de conflitos. Então, que sejamos aquele que cala em frente a uma ofensa, que pensa e fala, não vale a pena entrar nessa discussão, né? Não vou pegar isso para mim, porque sei que esses meus pensamentos desequilibrados vão inundar as minhas células, vão me desequilibrar e levar a adoecimento, tá? Então, que a gente esteja desperto, e é o que o Dr. Bezerra traz aqui, né? Mergulhado numa malha de pensamentos e sentimentos semelhantes, nem sempre a individualidade consegue compreender se dirige ou é conduzida por forças de energias que o cercam. Então, nós sabemos isso estudando a doutrina espírita. Tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que fala que, de ordinário, são os espíritos que nos dirigem, porque eles conseguem sintonizar com os nossos pensamentos e a gente esquece desse altruísmo mesmo, da gente assumir a nossa, não é altruísmo a palavra, de a gente assumir a nossa responsabilidade e a gente vai sendo conduzido como uma massa, né? Um conglomerado de não pensantes, né? Então, a gente tem que lembrar, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, como já foi dito, vão revelar as nossas companhias, né? E de que maneira a gente vai ser influenciado. E aí também, no Livro dos Espíritos, fala, tá bom, eu entendi que nós somos influenciados por espíritos, mas eu posso controlar e evitar a influência dos maus espíritos? E aí a resposta da espiritualidade fala, consegue. Consegue com o mínimo de esforço e de vontade. Mas poucos são os de vós que conseguem ter esse esforço e essa vontade. Então, mais uma vez, né, na temática da nossa discussão de hoje, nós precisamos despertar esse potencial que nós temos de ter essa vontade, de ir buscar aquilo que a gente quer que aconteça, né? Vamos lembrar da mulher hemorrágica, né? A mulher hemorroíça. Ela já tinha gastado fortunas, tudo que tinha em busca de médicos para resolver o seu problema de hemorragia que ela tinha, né? E não conseguia. E aí, quando ela soube de Jesus, ela falou, eu tenho certeza que se eu tiver um encontro com ele e eu conseguir tocar a barra do manto dele, eu serei curada. E é esse movimento de despertamento, de saber que eu estou com um problema, mas ter fé e ir em busca e mover essa energia para conquistar aquilo que eu quero, é justamente esse poder da vontade. Então, nesse livro mostra, né, esse fato narrado da mulher hemorroíça como o maior exemplo na situação em que estamos, em que, quando eu quero, quando eu acredito e eu busco, eu consigo. E mantendo-me desperto para não cair novamente naquilo que me levou ao adoecimento, que vai ser justamente o nosso pensamento e a nossa vontade. Mais uma vez, o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, vai tratar disso de uma maneira fantástica, né? Que é uma cartilha falada no plano espiritual
que é lá na turminha que vai reencarnar, estuda essa cartilha e que daí um dia Chico e o seu grupo falou, a gente não pode ter acesso a essa cartilha? Então veio o livro Pensamento e Vida, que fica o convite a todos terem uma releitura, porque nós já lemos e esquecemos essa mensagem, né? Então, a partir do momento que a gente tem a consciência de que nós somos os responsáveis pelo controle dos nossos pensamentos e atingimos essa vontade, né, a gente desperta e põe essa vontade a nosso favor, a gente consegue, então, mudar o nosso destino, né? E aí, antes de Dr. Bezerra dar a receita para mudar disso, ele fala em relação ao adoecimento do corpo físico. Essas ações, né, da influência dos nossos pensamentos no corpo não se reduzem à dimensão mental. A interação é marcante e as intervenções se fazem no campo orgânico, onde as forças mentopsíquicas de origem variadas agem diretamente nas estruturas das membranas celulares, modificando o ordenamento, causando alteração nas mais diferentes organelas e no meio onde se encontram alojados, causando progressivamente disfunção celular que se expande ao nível de órgãos e sistemas. Então, pensamentos desajustados sobre a influência externa, seja, né, de encarnados e principalmente desencarnados, podendo levar a quadros obsessivos que levam ao adoecimento do nosso corpo. Disfunção celular é célula funcionando de forma errada. Célula funcionando de forma errada é igual a adoecimento. Então, a gente entendeu que, nas nossas escolhas erradas até o momento, e sempre indo para o automatismo de esquecer a verdade e indo para o instinto, a gente sempre vai ficar nesse ciclo de errar, de errar, de errar. E aí, qual que é a receita, então, da mudança? Então, aqui ele fala, né? Quando o espírito amplia seu campo de percepção, ou seja, no momento agora em que estamos, quando a gente tem a informação, a gente para e olha, opa, pode ser que tudo isso que está acontecendo comigo agora for ainda essa questão instintiva, né? Nossa, como eu sou colérico, como eu sou nervoso. Isso tudo a gente pode mudar. Com a força da vontade, a gente pode reagir diferente a uma agressão, a gente pode reagir diferente a diversas situações. Então, estando despertos, consciência desperta, a gente amplia o campo de percepção e a gente abandona progressivamente o campo do instinto. Então, a gente começa a sair desse campo da animalidade instintiva e a gente começa, então, a ter a rédea da nossa vida e mudar os nossos pensamentos, né? Fugindo dessa ação instintiva, que a gente vai fugir de uma ação deletéria, dos desejos mais inferiores e passa a exercitar e a voltar e a atuar com a vontade. Essa diretriz que habita-o e tem conotações específicas da lei maior. Então, dentro de nós, a centelha divina, nós temos essa potencialidade da vontade. Então, uma vez entendendo que estamos nas escolhas erradas, a gente tem condição de despertar essa vontade e ir diferente. Ah, André, mas isso é fácil falar, né? Às vezes a gente quer emagrecer, fala, hoje eu vou na segunda-feira, Dia Internacional da Dieta, vou começar a academia, vou arrumar a minha alimentação, mas daí só a vontade não adianta. É preciso atrelar a vontade, né, o desejo sincero, à disciplina. E aí a disciplina vai exigir de nós mudança de conduta, mudança de atitudes, mudanças de ações, porque não adianta fazer a mesma coisa e querer ter um resultado diferente. Então, todo esse arsenal, né, da disciplina e da vontade, né, vai fazer com que a gente redefina o nosso processo. No sentido que, olha agora se não vale a pena,
As interações celulares se tornam positivas, as modificações das membranas, das organelas celulares são redirecionadas para o bem e para o belo. O espírito toma a rédea de ser o construtor do seu destino e assim retoma o sentido da vida maior, construindo progressivamente seu estado de saúde. Então, o exercício pleno dessa vontade é fácil? Não é fácil, ainda mais na situação em que a gente encontra, mas não é impossível, né? Temos o nosso modelo e guia, que é Jesus, que veio, vivenciou, né? Sentiu, viveu, pensou, fez tudo da maneira como a gente deve fazer. Mas, mais uma vez, ele é um espírito puro. Ele já tinha vencido os instintos, os desejos. Mas ele um dia foi como nós. E por isso que ele falava, vós sois deuses, um dia farão o que eu fiz e muito mais. Então a gente tem que despertar para isso, né? Então, a gente tem que entender que é possível, mas que nesse nível em que estamos agora, a gente está numa escola. A gente está reaprendendo e revivendo situações que a gente fez escolhas lá no passado. Então é um pouco mais difícil, de uma hora para outra, dar esse pulo, porque a gente é herdeiro de uma plantação infeliz, né, Dr. Bezerra fala, por faltar-nos a disciplina necessária para o reto sentir, o reto pensar, o reto falar, o reto agir, como ensinou Jesus. Então, muitas vezes a gente sai daqui, né, não, falar hoje eu vou, né? Aqui no texto ainda fala, é o salto quântico do espírito. Eu vou entender e vou colocar isso em prática. Aí a gente chega no carro, experiência própria, abre o WhatsApp, tem lá uma mensagem entroncada, tem uma notícia ruim, ou fecha a gente na frente do trânsito, ou passa por uma dificuldade, e instintivamente a gente volta para aquelas atitudes que a gente tinha. Mas aí, mais uma vez, é estar desperto, é começar a falar, opa, vou fazer diferente. E aí a receita lá de Santo Agostinho, no final de todo dia, repassa as suas atitudes, os seus pensamentos, né, no decorrer do dia, vê se tinha alguma coisa que podia ser mudado. E ao decorrer da minha vida, eu pude me conhecer. Olha a disciplina. A gente começa, faz um dia, no segundo dia já está meio que cochilando na hora que chega, né? Repassando o dia já está cochilando. No terceiro esqueceu, porque está passando o filme que eu estou assistindo, né? No quarto dia já nem lembra que estava fazendo esse autoconhecimento, porque tem que estudar com o filho para a prova e tem que ainda arrumar a lancheira. Então é difícil, mas não é impossível. Por isso, né, tinha lá o Emmanuel para o Chico, falou lá 3 vezes, disciplina, disciplina, disciplina. Então nós temos que começar, tá? A terapêutica eficaz, portanto, a partir de tudo isso que a gente está falando agora, tem alguma novidade? 2026 anos veio, né, um espírito mais puro à Terra, nosso modelo e guia. Se é modelo e guia, a gente já devia estar copiando, e seguindo faz muito tempo. Mas, mais uma vez, o convite do mundo e do nosso instinto nos desvia disso, mas todo dia a gente tem a oportunidade de novamente retomar no trilho da nossa vida os ensinamentos de Jesus. O convite é que o espírito busque o exercício do amor em suas mais variadas formas de expressão, possibilitando a todos a edificar a vontade reta em consonância com a lei de Deus, dando mais e mais a possibilidade de saúde ao homem. Então nós temos que sair dessa posição de viver o egoísmo, o nosso, o meu, né, para o maior, que é a fraternidade universal, o amor universal, entendendo realmente a lei de amor na prática da caridade,
na caridade material, mas principalmente na caridade moral. É na disciplina do exercício do bem e da caridade que a gente também começa a mudar. É na maneira como eu olho o outro, é na maneira como eu respondo um WhatsApp, é na maneira como eu silencio os meus sentimentos quando eu sou agredido e busco a calma, porque toda hora a gente vai ter que fazer. Eu até anotei aqui para não esquecer, é a musiquinha, né, do meu amigo Padre Zezinho, que falava: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, assim, parece lúdico, parece, né, remove, tem memórias afetivas escutando essa musiquinha, mas é o convite agora. Quando a gente passa por uma dificuldade, é olhar realmente, eu estou fazendo da maneira como eu deveria fazer, porque a receita é dada. Se a gente não entender qual o sentido, por que estamos aqui, por que estamos num mundo onde tem dor, tem sofrimento, por que é tão difícil, da onde vêm esses sofrimentos, né? Mas será que esses sofrimentos são eternos, não são eternos? Existe ainda essa questão da influência do plano espiritual nas nossas atitudes, como identificar se isso é meu ou se isso é uma influência. Tem lá no filme da vida do Divaldo Franco, que ele falava no momento, né? Mas isso é muito difícil. Como que eu vou toda hora saber se eu estou sendo influenciado ou não? E Joana de Ângeles vira para ele e fala: é fácil. O que você está pensando agora te aproxima ou te afasta de Deus? Se te afasta de Deus e vai fazer mal para os outros, ou você não gostaria que fizesse para você, você já sabe quem são as companhias espirituais que estão ao seu lado. Então, a todo momento, né, a gente precisa estar desperto. Ah, André, mas daí eu vou virar um chato de galocha, né? Vou tentar ser santo. Esse é o convite. Se a gente não quiser errar e ser santo no sentido de fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse comigo, de entender o que me traz nas minhas atitudes ainda a discórdia, a raiva, que é tudo filho do orgulho e do egoísmo. É a gente que não está entendendo o amor. É a gente que não entendeu ainda, e ainda não conseguiu, através do estudo, assimilar que as dificuldades que a gente tem na vida não são por acaso. O parente difícil, o chefe difícil, o filho problema, são convites. Ou eu sou o problema no meio de uma família boa, é o convite de entender que nós estamos ali para se reajustar. A gente está ali para aprender a amar, a olhar de uma maneira diferente. Então isso é o tal desperto. É a gente sair daqui hoje com essa vontade de pelo menos olhar para si e falar: onde eu posso melhorar? Aonde eu posso fazer a minha parte que me cabe na construção desse reino dos céus? Estudando, a gente sabe, a gente está passando agora no planeta, no transição para o mundo de regeneração. E aí a gente vê como é que é mundo de regeneração com esse tanto de desgraça que a gente vê. Seja você aquele que vai fazer o outro olhar e falar: não, mundo de regeneração existe sim, olha fulano, olha como ele está agindo diferente. Porque a gente sabe, esses que são maus não aprenderam, estão ainda no erro, são nossos irmãos que ainda não despertaram e vão ter oportunidade em outras situações, em outro local, e que isso só vai aumentar o sofrimento. Mas que a gente que já tem essa condição de disseminar essa boa nova e de, através das nossas atitudes, das nossas ações, que a gente faça. E para finalizar, que a boca seca, só falar um pouquinho a respeito, então, dessa vontade e dessa disciplina.
Emmanuel traz que a vontade é a faculdade soberana da alma. Então, é uma potência da alma, a vontade, que todos nós temos dentro de nós. Basta realmente o despertamento e realmente querer. É o buscar e acharei. É a mulher hemorroíça sofrendo que fala, não, eu sei aonde está a cura, eu vou e vou conseguir. Então, é justamente, né, os pilares da vontade é a fé, a esperança, a caridade e a humildade, sabendo quais são as minhas fraquezas e o que eu posso mudar para atingir diferente. Né? A vontade, então, é o pensamento transformado em força motriz. É uma faculdade que tem o ser humano de querer e de escolher livremente praticar ou não praticar certos atos. Então está na nossa mão, está na nossa escolha fazer uma coisa ou fazer outra coisa, assistir um programa ou assistir um outro programa, reagir de uma maneira ou reagir de outra maneira. Não é a vida que me leva, sou eu que escolho a maneira como eu quero agir. Só que isso traz o quê? Responsabilidade, né? Responsabilização, mudança de conduta. Então, a gente precisa mudar. Se a gente quer ter resultado diferente, a gente precisa agir de forma diferente. Né? E como a própria espiritualidade traz, seria necessário um mínimo de vontade para a gente dar um passo. Só que nem esse mínimo a gente consegue. Pega o exemplo aí, né? E ainda a neurociência fala, são necessários 21 dias para você mudar um hábito. Através do quê? Da disciplina. Então, além de tudo, a gente tem hoje conhecimento científico que nos ajuda nessa reprogramação de como a gente pode começar a viver diferente, trazendo os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia. E para finalizar, o pensamento, né, ele é o idealizador da vida, enquanto a vontade é o motor da existência. Então, a gente pode sim mudar através da vigilância dos nossos pensamentos e buscar essa vontade de mudar diferente. Somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Então, nesse sentido, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente idealiza, se a gente tiver atrelado a vontade e a disciplina, a gente vai conseguir. Então, a gente precisa ter isso, né? O decidir, o desejar e o imaginar para a gente conquistar. Mudemos o nosso pensamento e mudaremos o nosso mundo. Olha isso aí. Então, que a gente comece a ser o agente de transformação. Mas esse agente de transformação que não é transformar o outro. Ah, minha sogra deveria estar aqui escutando essa palestra. Ah, hoje que meu marido não veio, ele devia ter escutado isso. Seja você o veículo da transformação. Seja você aquele que o marido vai falar assim, nossa, hoje ela não deu aquela resposta direta em mim, o que será que está acontecendo? O que será que eu fiz de errado? Vamos começar, né, a convidar Jesus para estar dentro da nossa casa para ver se a gente ia passar vergonha ou para ver se a gente ia estar orgulhoso, no sentido, né, não forte, instintivo da palavra, mas falando, estou com um pensamento reto, né, no bem pensar, no bem agir, no bem falar e o bem viver em sintonia com os ensinamentos de Jesus. E aí, meus irmãos, eu não poderia deixar de falar que para a conquista dessa disciplina e para auxiliar no uso da vontade, é necessário o estudo. O estudo é uma grande ferramenta que vai justamente trazer o conhecimento para a gente entender o porquê das coisas, como funcionam as leis divinas. A gente sabe muito superficial, a gente não tem, os espíritos falam isso, nós não temos condições de entender
as leis divinas na sua totalidade, mas nós temos sim condição, através dos ensinamentos da doutrina espírita, da codificação de Kardec, de entender muito do que acontece conosco e de que forma a gente pode ligar essa vontade e fazer tudo isso ao nosso favor. Então, o estudo sério e sistematizado da doutrina, com disciplina, né? A oportunidade de toda segunda-feira vir no grupo de estudo ou frequentar a casa com disciplina, né? e habitualidade, criando esse hábito de se conectar com o mais alto, né? É o meio modificador de padrões mentais, enquanto através de reflexões amadurecidas sobre o conteúdo e a vivência prática dos ensinamentos de Cristo, vão alavancar a nossa evolução. Então, estamos reiniciando os nossos grupos de estudo da casa, temos grupos novos de estudo, estudando as obras de André Luiz aos sábados e os demais estudos que a gente já tem, mas aqueles que ainda não embarcaram nessa jornada do autoconhecimento e da iluminação, que só tem benefício, fica o convite, amanhã, primeiro ano, eu e Leia somos os instrutores, venham conhecer e iniciar o estudo conosco, né? É uma jornada aí de 5 anos, mas que, através dessa disciplina, vai ajudando o nosso auto-melhoramento. A gente consegue entender o porquê de muita coisa, de onde viemos, para onde vamos, né? Qual é a nossa origem, entender melhor as leis de Deus. O primeiro ano ele trata os aspectos filosóficos da doutrina, então ele dá uma pincelada nos pilares realmente dessa vida imortal. Então é o convite a todos que saiamos daqui hoje realmente cutucados em relação à nossa transformação e que a responsabilidade da nossa felicidade está, sim, nas nossas mãos. Deus, que é a misericórdia infinita, Ele nos fez para ser felizes. Mas o tempo dessa felicidade depende das nossas escolhas e das nossas atitudes. Um bom domingo a todos, uma excelente semana, mais uma vez um excelente ano de estudo e embarquem nessa jornada. Fiquem em paz.